Olá, querido, olá, querida de Jesus. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso canal. Canal esse que acredito que é bênção, porque é algo sobre a palavra do nosso Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quero dizer que estou muito feliz por te encontrar aqui mais uma vez. E agora com muito mais encontros, se Deus quiser, se assim o Senhor permitir, tá bom? Vamos orar para iniciarmos o nosso momento de reflexão? Bendito, soberano, amado Deus, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Pai, Tu tens sido Deus soberano, fiel, zeloso, e é motivo de engrandecer e exaltar e enaltecer Teu nome sempre, Jesus. Gratidão por essas vidas que aqui chegam, aquelas que irão chegar também, Pai. O Senhor vem abençoando cada família aqui representada. Senhor, trabalha nas mentes, nos corações, e o papel, Senhor Jesus, do Espírito Santo, que é convencer do pecado. Então, Senhor, que o Senhor, nos conduza com a Tua graça, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Queridos, o momento reflexão de hoje, o Senhor colocava uma palavra ao meu coração e Ele dizia: filha, fale sobre o poder do Senhor na vida de um escolhido ou de uma escolhida. Então, a manifestação do poder de Deus na vida de um homem ou de uma mulher, principalmente quando ele é um escolhido, do Senhor, tudo se cumpre ao seu tempo, tá? O nosso texto para reflexão, ele vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 5 em diante. Vai dizer assim, queridos, aqueles que tiverem suas Bíblias, por favor, querendo acompanhar, E é sempre bom incentivar, irmãos, a leitura da palavra de Deus, A palavra, quanto mais nós lermos, quanto mais nós retermos, conhecimento mesmo do Pai, para nós é cura, para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma, Estudos já indicam isso. Eu estava lendo uma matéria super interessante outro dia sobre isso, Que as pessoas que leem a Bíblia 1, 2 vezes na semana, Então tem uma total diferença na vida, no cotidiano, enfim. Então, se pudesse dar um conselho aos amados, se dediquem à palavra do Senhor, Então vamos lá? 1 Samuel 16, versos 5 em diante, vai dizer assim: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha o coração. Continuando. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. É tão preciosa essa passagem, queridos, que vai dizer aqui, quando Davi é ungido rei de Israel,
Ou seja, foi uma escolha do Senhor. E olha como que o Senhor age, né, queridos? Houve um tempo em que Israel era comandado pelos juízes, pelos sacerdotes, por exemplo, depois de Eli, né, depois da morte de Eli, quem ficou como juiz ali foi Samuel durante um período. Depois Samuel tentou ali, né, que os seus filhos também ficassem com os cargos de juízes. Só que a Bíblia nos relata que não deu muito certo. Por quê? Porque os filhos não seguiram ali, digamos assim, o caminho do Senhor, não seguiram a orientação do pai, porque o profeta Samuel, este sim, era homem de Deus, servo autêntico e fiel. Entretanto, os seus filhos andaram, né, fizeram coisas ruins e desagradáveis perante o Senhor. A Bíblia fala que eles recebiam suborno, eles agiam de má fé com as pessoas, e por esse motivo, né, o Senhor, na verdade, Samuel ficou velho, e aí o povo queria um rei, né? E aí o Senhor já havia comunicado, né, ao profeta, ao ouvido do profeta, coisa mais linda que é, né, a intimidade, a comunhão, o relacionamento de um homem de Deus de fato, porque a Bíblia fala que não há nada que aconteça sem que antes, né, não saibam os seus profetas. Então é revelado aos profetas de fato. E até nessa escolha do rei de Israel, o Senhor já havia revelado a Samuel que escolheria a Saul. Então, percebam que Saul como rei foi uma escolha do Senhor para Israel, né? A Bíblia vai dizer, lembrando um pouco a história, porque eu não sei se todos conhecem, acredito que a maioria, mas pode ter alguns que não. Então, como se deu essa escolha de Saul, né? A Bíblia vai dizer que Saul, ele era um moço muito belo, um moço lindo, e que era filho de um homem poderoso na época, né, da tribo de Benjamim. Porém, ele se achava pequeno, irmãos. E aí, numa dessas, as jumentas do pai dele, duas jumentas, se eu não me engano, eu não me recordo a quantidade exata, mas acho que foram duas jumentas, se soltaram, fugiram, e o pai queria aquelas jumentas de volta, né, para não tomar prejuízo. E aí sai então Saul e o servo atrás dessas jumentas, né? E algo ali que o Senhor, né? Permissão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já havia revelado a Samuel, né? E Samuel então ali foi o momento que conheceu a Saul e que declarou as palavras do Senhor a Saul, né? E que ungiu a rei, constituiu de fato sobre Israel. Saul, então, no primeiro momento, obteve ali, né, vitórias, né? Mas começou a andar também em maus caminhos, começou a desobedecer, né? Porque se vocês lerem, por exemplo, o capítulo, depois que ele ungiu, né? Que venceu lá os amonitas, se eu não me engano é no capítulo 8, né? Saul, então, ele começa a desobedecer ao Senhor, e ali o Senhor fala para Samuel que rejeita a Saul, né, e as suas ações. Então, ele pede então para que Samuel vá até a casa de Jessé, para quê? Para a escolha do novo rei sobre Israel. E ali, irmãos, chegando na casa de Jessé, a Bíblia vai nos relatar, que é esse texto que acabamos de ler, né? Quem que era Davi? O menor da casa. Quem que era Davi, irmãos? Ele era alguém que cuidava das ovelhas do seu pai, né? Alguém que já, desde cedo, ele já tinha o hábito, né? Campo, do pasto, da obediência ao pai, né? E então a Bíblia relata que Samuel chegou lá para ungir, né, um dos filhos de Jessé, que até então ele não sabia. E dali ele começa meio que, acredito eu que numa fila, né? Porque são 7 aqui. Então
veio de um em um, e ali muitos deles achavam que era o primogênito, né? Que era ali o primeiro, que seria, no caso, por conta da aparência, porque era alto, Eliabe, né? Alto, era formoso, enfim, é ele, né? Certamente é ele, e na verdade não era. Aí pede para vir o segundo, Abinadab, também não era. E da mesma forma assim foi acontecendo, irmãos. Até que passaram todos e o Senhor falava: esse não é a minha escolha, né? Então, dado um certo momento, acredito eu que o profeta Samuel, ele disse: ué, o Senhor não me faria vir aqui se de fato não escolhesse alguém daqui. Então ele pergunta para Jessé, né? Vem cá, acabou os seus filhos? Acabaram-se os moços? Então, perceba que nem o pai de Davi lembrou de Davi naquele momento, né? Foi o profeta que perguntou para ele: mas vem cá, acabaram os filhos, né? Ele falou: não, tem o menor que está no campo cuidando das ovelhas. Então aí o profeta, opa, né? Já falou o quê? Olha, manda chamá-lo, né? Porque iremos esperar ele à mesa, né? E ali, irmãos, acredito eu que o profeta, né, ao ver Davi, ali sim ele teve a certeza, porque o Senhor falou para ele: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Ou seja, a confirmação do Senhor sobre a vida de Davi, né? Então, eu acho algo muito sublime, né? Porque a Bíblia relata que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou sobre a vida de Davi, sobremaneira. Então, eu acho algo muito lindo e tremendo essa passagem, né, da escolha de Davi como rei, porque ela traz significados profundos, sabe? Davi, ele era alguém que ele era rejeitado pela própria família, muitas vezes humilhado, esquecido, jogado ali de escanteio, mas Davi, ele era alguém, amados, segundo o coração de Deus, a Bíblia assim relata. E hoje nós vivemos em uma geração em que há também escolhidos e escolhidas do Senhor, né? Mas semelhante aqui ao profeta Samuel, que era homem sábio, cheio de sabedoria, né? De relacionamento com o Senhor, mas ainda assim o Senhor repreendeu no primeiro momento, porque ele achava, né, que seria Eliabe, por conta da aparência, da formosura, da estatura. E nós, então, fica o aprendizado que o Senhor, ele não é dessa forma, ele não vê como o homem vê, né? Então é por isso que muitas vezes, queridos, nós temos que nos orientarmos, pedirmos discernimentos ao Senhor, porque quando o Senhor escolhe, está escolhido, né? Então, o homem vê de uma forma, Deus vê de outra. Então, quantas vezes, irmãos, o homem não dá nada por mim e nada por você, mas o Senhor, ele chega e diz assim: é meu escolhido, é meu filho, é minha escolhida, é minha filha. Então, se o Senhor diz isso, quem é eu e você para estar julgando o irmão A ou o irmão B, né? Porque uma vez escolhido, a escolha é certeira, irmãos. Nós vemos aqui que Davi, ele foi escolhido, né? O Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Porém, queridos, Davi, ele não chegou assim ao objetivo real dele, que era centrar lá no trono, né? Fazer a vontade do pai e tudo mais. Ele não chegou de uma hora para outra, né? Então teve ali a questão do tempo, teve ali a questão do processo, teve ali questões de quem sabe uma espera, né?
Porque a Bíblia vai dizer que duraram anos até Davi de fato sentar no trono como rei. Então, não é porque também somos escolhidos que podemos querer, né, dizer a forma do Senhor trabalhar. Ah, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou escolhida, então eu quero que as coisas sejam assim, assim, assim. Não, nós não temos esse direito de questionar ao nosso Deus ou de querer acelerar os processos. Então, vejamos que muitas vezes, né, pessoas entram todas empolgadas, né, nas igrejas enfim, irmãos, nos ministérios mesmo, né, se entregam a Jesus, tem ali aquele amor, aquela coisa toda, e com o tempo vai vendo, às vezes ali com promessa do Senhor mesmo, né, porque é isso que o Senhor tem para nós, e aí não consegue aguardar no Senhor, e muitas vezes se frustra, com o homem, é decepção, porque assim, acontecem muitas coisas, né? O ser humano é complicado, né? E nós somos sempre limitados, nós somos seres errantes, pecaminosos, essa é a nossa natureza carnal e não há como fugir disso. Então, por mais que a gente queira acertar, por mais que a gente queira nos santificar, né? A Bíblia diz que nós somos pecadores, né? Libertos pelo sangue poderoso de Jesus, mas sim, nós ainda temos essa questão de muitas vezes falharmos, às vezes, só que aí é que tá, né? Às vezes intencionalmente, às vezes não, aí quem sabe é o Senhor, né? Porque é Ele que sonda a mente e os corações de cada um de nós, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não é porque eu sou uma escolhida que as coisas têm que acontecer ao meu momento, ao meu tempo ou ao meu modo, né? Então, a gente tem que ter esse feeling de pedir ao Senhor, né, sabedoria para guardar todas as coisas que Ele tem para nós. Porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor, né? Assim eu creio, é muito melhor as promessas, né? É muito melhor tudo que Ele falou, né? Ao meu e ao seu respeito vai se cumprir. Teve uma certa ocasião que eu recebi uma oportunidade na igreja e o Espírito Santo me conduzia a falar nisso, né? Que muitas vezes o Senhor, Ele promete, por exemplo, a libertação do marido, do filho, ou Ele promete uma cura, mas não significa que vai ser ao meu tempo e ao seu tempo. Então, vejamos que o meu papel é crer, tomar posse, né? É crer e aguardar no Senhor. Agora, o Senhor, Ele vai realizar conforme o tempo pré-determinado para todas as coisas. Nós sabemos, querido, que com Jesus foi assim também. Para que se cumprisse as Escrituras, tudo foi cumprindo, né, ao seu tempo. Então, com o Senhor foi assim, e com nós não vai ser diferente também. Só que assim, um detalhe chama atenção nessa história, porque quando nós somos escolhidos de fato, irmãos, tudo se encaminha. A Bíblia vai dizer o quê? Que Saul, depois que ele começou a desagradar o Senhor, tinha um espírito que o atormentava. Então Davi, ele não tinha ainda ido pro palácio, nem nada, né? Não tinha ainda colocado os pezinhos ali de fato na promessa. Porém, a Bíblia vai relatar que Saul estava à procura de um homem que tocasse bem, né? Para que ele se acalmasse daquele espírito mau. E aí o que acontece? Um dos seus servos lá, um dos moços, fala bem assim para ele: olha, tem um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. É valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, olha que grandeza que é isso aqui. Isso aqui nada mais é que as qualidades de Davi. E nós estamos falando de Davi moço, de Davi jovenzinho, daquele Davi que ficava lá no pasto, né? Cuidando das ovelhas, daquele que era esquecido lá na casa de seu pai. Então,
Olha o que as pessoas, como as pessoas viam a Davi. Ele era o quê? Sabia tocar bem, era valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, então não era qualquer coisa que Davi falava, né? E era o que mais? De gentil presença. Então era uma pessoa gentil, alguém nobre em caráter, né? E o principal, o Senhor é com ele. Ai, irmãos, isso aqui é tremendo demais. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando há uma escolha do Pai, as qualidades do Pai também estão em mim e está em você. Eita Jesus. Então, assim, se eu sou do Senhor e o Senhor está comigo, eu exalo o Senhor. No meu falar, eu exalo o Senhor em tudo que eu faço, em tudo que eu reproduzo. Então, Davi, ele era referência na música, referência no tratar, na gentileza, referência em prudência. E era valente, era homem de guerra. O que é isso? Não é qualquer um que fugia por qualquer coisa. Tá entendendo por que Deus tinha Davi como homem segundo o coração de Deus? Porque eram qualidades que Davi já possuía antes das promessas do Senhor se cumprirem na vida dele. Ou você acha que o Senhor também iria escolher, se fosse para escolher qualquer um de qualquer jeito, poderia ser assim como Samuel quis lá no início, né não? Que fosse Eliabe, ou Abinadab, ou qualquer outro. Eu não lembro o nome dos outros também, mas tudo bem. E aí, queridos, o Senhor fala muito, né, a respeito disso aqui. Quais são as qualidades que nós temos transmitido ao nosso respeito? Porque nesses últimos dias, muitos têm se classificado como crentes. Muitos têm se mostrado como crentes. Mas de fato é? Ou é só no nome? Né? Então, quais são? Tem sido eu e você referência para alguém nessa vida? Temos de fato realizado aquilo que o Senhor requer de nós? Temos construído um legado de fato para que outras pessoas nos vejam com qualidades que o Senhor quer que veja? Queridos, se sim, amém. Que Deus nos abençoe. E aos que dizem não, possamos buscar no Senhor essas qualidades adequadas a um servo, a uma serva. Porque Davi, ele foi escolhido. E o Espírito Santo, ele fala ao meu coração que ele vê. Mais uma vez, ele traz o versículo lá, ó. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas eu, o Senhor, olho para o coração. Então, possamos pedir ao Senhor prudência de sabermos lidar, né, com as promessas que Ele tem para nós. Porque tudo que o Senhor falou ao meu respeito, ao seu respeito, irá se cumprir no tempo determinado. E o Senhor, Ele trouxe essa mensagem sobre Davi hoje, para dizer, querido, que você é um escolhido de Deus. Que você é uma escolhida de Deus. Basta você se posicionar e pedir ajuda àquele que pode todas as coisas. Como eu disse, é com o tempo, né? É no tempo do Senhor. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Com Davi foi assim. Davi viveu momentos, queridos, de desprezo, de abandono, que ele não era lembrado. E o Senhor fala que tem pessoas aqui
que muitas vezes são esquecidas pelo homem. Entretanto, o Senhor fala, não é porque te abandonam, não é porque não te dão devido valor, que eu não me lembre de você. Você é especial para o Senhor. Possamos sempre seguir a esse Deus que nos valoriza, a esse Deus que a esse Deus que, independente do valor que o homem ou a mulher coloca em mim ou em você, o valor dele é o que vale sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o Senhor revela e testifica ao meu coração que existem pessoas aprisionadas, se perguntando, se questionando muitas vezes o porquê que é esquecido em seus ministérios, o porquê que nunca é escolhido na família, o porquê que não é amado da forma como acha que merecia ou como deveria. E o Espírito Santo de Deus diz: se atente ao Senhor e ao que de fato você é para Deus. Não permita, irmão, amado, amada, não permita que rebaixem aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Se dê o devido valor de um servo, de uma serva, de alguém que quer de fato compromisso real com Cristo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus te usar na terra. E grandes coisas fará o Senhor por mim e por ti. Porque quando o Senhor escolhe, Ele capacita, queridos. Então eu já disse aqui, vou repetir. Davi, ele levou um tempo para ele viver todas as coisas, para sentar no trono, para ter ali as delícias perpétuas que ele teve durante o reinado dele, as vitórias, as conquistas, né? Então, Deus tem o melhor para nós. Então vamos pedir sabedoria ao Pai eterno, né? Para sabermos aguardar aquilo que Ele tem de fato para nós. Que Deus abençoe sua vida. Repito, você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E o Senhor te ama muito, tá? Que possamos buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Possamos ter um coração contrito, quebrantado, voltado ao nosso Deus. É o meu desejo e a minha oração. Que o Senhor Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.